Olá, meus amigos, alô internautas, tudo bem com vocês? Amigos, eu estou aqui pedindo encarecidamente para que você compartilhe esse vídeo, ajude aí, faça aí a sua parte, a sua colaboração de compartilhar para a gente poder informar muitas pessoas sobre algumas verdades, porque a mídia brasileira tem mentido muito para a sociedade. Ao invés de informar, fazer o papel dela, a mídia está aí manipulando a sociedade, passando fatos distorcidos, né? E não bastasse isso, ainda vem o governo também contar mentiras, iludir a sociedade, pregar coisas que não são reais, né? Para poder manter a sociedade ali nas rédeas da semi-escravidão, nas rédeas de ilusões, coisas que eles fantasiam para poder enganar a sociedade, e tem funcionado porque muita gente aqui no Brasil ainda não se deu conta dessa triste realidade. Ai da sociedade, ai dessa nação se não fosse a mídia alternativa para estar rebatendo com a mídia oficial e falando, trazendo aqui as verdades e relatando as coisas como elas são. Os nossos telejornais, uma vergonha, contam mentiras descaradamente para a sociedade, e o pior é que muitos engolem. Gente, é tanta coisa nesse país que tem que ser consertada se esse país quiser sair desse retrocesso, sair desse buraco imenso no qual nos enfiaram. Então, se você fazer a sua parte aí, compartilhar, a gente informar mais pessoas, e quando eles chegarem com as mentiradas deles, o povo já está preparado, o povo já está vacinado, entendeu? Então, a vacina da sociedade é a mídia alternativa. É aí, tem vários canais aí, ó, o Thiago dos Reis, tem aí o Portal do José, vários canais da mídia alternativa que traz a verdade. Eles mentem de um lado, a mídia oficial, vem a mídia alternativa e rebate, mostra a verdade para a sociedade. Se não fosse a mídia alternativa, esse país estava vedado. Vamos falar aqui umas mentiras com relação aos preços do combustíveis. Você que está me vendo aí deve estar com a cabeça lotada de mentiras da mídia quando você se senta à frente de uma televisão, começa ali um telejornal e o âncora vem ali dizer, né? Boa noite, começando aqui mais um jornal para você. Vamos às principais notícias do nosso jornal. Olhem aí, a guerra na Ucrânia e a Rússia afeta o mercado brasileiro e faz com que os preços dos combustíveis disparam. E você acredita? Você não, você que assiste a mídia alternativa, nós aqui que vem para bater um papo, para conversar com vocês um pouco, discutir as ideias, a gente que vem raciocinar, refletir, atentar para a verdade, você não está enganado não, porque você vai olhar na cara do camarada e falar, puxa vida, mas o bicho é cara de pau, hein? Quanta mentira! Guerra na Rússia, na Ucrânia afetou o mercado brasileiro e fez o combustível subir. Isso é para enganar, é passa-moleque, é para enganar a sociedade, né? A mídia já vem manipular, já vem querer trazer uma coisa que não é verdade, uma coisa que não é o fato que eles deveriam contar. Eles deveriam contar o quê? A omissão, a falta de trabalho do governo federal, do nosso país, está fazendo com que os combustíveis tomem uns preços injustos, preços que vêm mexer com a economia, que vêm atrapalhar, que vêm gerar inflação, gerar desempregos, vêm gerar um caos no país por omissão do governo, falta de trabalho. Essa é a verdade que a mídia deveria contar, ao invés de querer botar culpa lá nos países que estão em guerra lá. E nada tem a ver com nós aqui.
De repente, vem a mídia. O governo quer zerar ICMS dos estados para que os preços venham a reduzir e não ficar tão alto para o consumidor. Toda a vida existiu os impostos dos estados individuais e nem por isso nunca houve essa necessidade de sacrificar o povo, de mentir para a sociedade e vir tomar o dinheiro do trabalhador brasileiro, principalmente da classe mais baixa. Não houve essa necessidade de tomar o dinheiro do povo para engordar fortunas de tubarões lá no estrangeiro. Acionistas da Petrobras, eles estão usando a estatal para negociatas, para fazer dinheiro. Para acionistas, para a Petrobras, não existe para isso. Não é para poder gerar lucros e dinheiro para estrangeiro, não. A Petrobras foi criada justamente para não deixar acontecer o que está acontecendo no país hoje. Por falta, por omissão de trabalho governamental. A Petrobras foi criada justamente para conter esse tipo de coisa aí. A Petrobras foi criada para o nosso país, para o Brasil, ficar independente. E vem a mídia distorcer fatos, contar mentiras. Se não bastasse isso, vem o governo. O meu papel é outro, eu não posso interferir nos preços da Petrobras, não posso mexer, isso é uma questão que tem legislação aí que favorece essa área aí, papapá. Então a culpa é dos deputados, é dos senadores. Amigos, o presidente, ele é o único autorizado pela sociedade que está ali. Ele é a linha de frente para brigar pelo povo, para cuidar da sua nação. Aonde você já se viu falar que um presidente não pode interferir em alguma área, algum setor da economia para favorecer a sua nação, para combater a inflação, para gerar progresso para o seu país? Aonde? Então, se o presidente não pode gerir a nação, não pode governar, não pode fazer nada, para que o povo vai ter um presidente então? Para quê? Deixa o Senado, mas o Congresso... Aliás, se bem que já é assim, né? Que quem já governa esse país já são outros setores. O presidente aqui parece que é só mesmo enfeite, né? Então, gente, o que acontece? Que eu queria falar mais. Gente, é a conta, isso aí é a conta do Fica em Casa. Teve um Fica em Casa aí, ó. A conta chegou agora nós temos que arcar com as consequências. Outra mentira cabeluda que não tem nada a ver com a incompetência de quem não quer trabalhar. No início do Fica em Casa, no início da pandemia da Covid, quando ainda não existia vacinas, que estava o mundo inteiro perdido, sem saber o que fazer e sem também saber direito as dimensões das consequências, das causas e o tamanho da gravidade que essa doença pegou o mundo de surpresa, pegou a gente de surpresa, de supetão. O mundo inteiro ficou atado, sem saber o que fazer. Não restaria outra alternativa a não ser ter o pessoal ficado em casa inicialmente, evitar aglomerações, evitar espalhar a doença com mais intensidade, porque os hospitais iriam virar um caos. Não iria caber tanta gente contaminada e o tanto de morte que ia acontecer fora as que aconteceram. No Brasil, mais de 600 mil pessoas perderam a vida. Se não fosse o Fique em Casa, você já imaginou o tamanho do caos que ia ser nos hospitais?
E se não tivesse o isolamento, o que iria ser dessas pessoas que não iriam ter vagas nos hospitais para internar? E as mortes? Aqui no Brasil, mais de 600 mil mortes. Talvez teríamos passado aí de 1 milhão de mortes ou mais. A única alternativa é evitar a transmissão em massa do vírus e realmente fazer um isolamento. E outra coisa, com o caos instalado aí na sociedade, né, hospitais superlotados, o desespero, aí sim a economia do país iria ser realmente afetada de verdade, com força, e talvez nós estaríamos hoje num buraco muito mais profundo em termos de economia se não tivesse sido o isolamento social. Então, é uma mentira que o isolamento, que o fique em casa, tem a ver com a incompetência do governo. É mentira. Mentira. Isso é porque o camarada não quer trabalhar, não quer fazer o que já deveria ter feito há muito tempo, lá no início do mandato. Falar, não, aqui o meu país não vai ser injustiçado, não vai ser massacrado aí por más intenções de alguns componentes, de algumas instituições que estão aí formando conluio para explorar a nação, sugar as últimas gotas de sangue do povo brasileiro. Aqui não, Jacaré, aqui não. Aqui ninguém vai explorar nada, aqui o presidente sou eu. E a política, eu vou escalar ali o presidente, tal, presidente, ó. A primeira coisa que nós vamos fazer com a Petrobras é fazer com que ela faça o papel que ela deveria fazer, que é proteger aí o nosso país de retrocesso. Então, o que nós vamos fazer? A primeira coisa, vamos aí verificar o que está faltando para ativar alguma refinaria, vamos aí aumentar a produção de petróleo, vamos aí ficar independente o máximo possível que nós pudermos de outros países. Não vamos ficar na mão dos outros, não. A primeira coisa que nós vamos fazer é mudar a política de preço da Petrobras, que não está certa, que está errada. Porque a Petrobras, eu repito, não foi criada para isso, para esse tipo de coisa, não. A Petrobras é criada para realmente proteger a nossa economia, proteger o nosso país, dar um bom segmento comercial a quem depende de combustível para trabalhar, aliás, para tudo, né? Então, o que acontece? Vem o presidente dizer que não pode fazer nada, não pode interferir, tá ali quietinho ali, vendo. Para quê? Estranho, né? Tem muita coisa estranha, tem muita coisa errada que não está certa, não é verdade? Muita coisa errada que não está certa. E muitos aí botam o narizinho vermelho e fica ali ouvindo, nossa, coitado, não pode fazer, nossa, gente, tadinho o governo não pode fazer nada, tal. Narizinho vermelho ali, assistindo ali uma entrevista num telejornal aí, né? Que é uma mídia mentirosa, fantasiosa também, que está ali para fazer o papel de endossar ali as mentiras do governo, manter a sociedade iludida, enganada. Para! Quanta mentira, quanta balela! O presidente, ele não só pode agir e fazer alguma coisa, como deveria fazer o seu papel, que o povo confiou ali o voto no camarada, colocou lá na liderança, foi para resolver essas questões, para manter o nosso país em progresso. Agora falar que não pode fazer nada, não pode interferir numa coisa que está atrapalhando o desenvolvimento da sua nação, conta outra, rapaz. E muita gente ainda acredita. E vem, porque o governo está fazendo tudo aí e tal. Rapaz, esses preços abusivos contra a sociedade é unicamente responsabilidade do governo. Não tem outro. Quem pode chegar lá e fazer alguma coisa? Reunir ministros, discutir o que está errado e corrigir, botar o trem nos trilhos. Quem pode fazer isso? Você aí, que votou
uns camaradas aí para fazer o papel deles. Quem pode fazer isso? Eu, você, os que estão em guerras lá e nem sabem que a gente existe aqui com esses problemas. Então nem aí, estão preocupados com o problema deles para lá e nem sabem que nós existimos aqui. Eles é que são os culpados. E por que então que aqui no Brasil sofremos as consequências da guerra lá? Por que então que a Argentina, onde a gasolina está 4 e uns quebradinhos ali, não sofreu lapso nenhum? A Bolívia, olhem lá os preços da gasolina na Bolívia, não chega a R$3, 2 e... Todo mundo aí com a sua economia ali, os seus combustíveis ali, estabilizadinhos, não precisou de massacrar ninguém. E outra coisa, em 2008, o preço do barril do petróleo aqui no mundo girou em torno de $146. Bem mais caro, não vou dizer bem mais caro, mas mais ou menos mais alto do que o patamar que atingiu agora nos últimos dias aí. Ué, em 2000, e ninguém aqui no Brasil teve que ser sacrificado não, porque tinha governo competente que trabalhava, que estava ali em cima ali, ó, as refinarias nossas que foram vendidas aí para a Noruega, né? Há uns 5 anos atrás aí, ó, o Brasil mandou 2 plataformas para a Noruega de refino. E vem falar que o Brasil depende dos outros. Depende porque o governo quer. E se o governo quer, por quê? Por quê? Qual que é o interesse por trás disso, hein? O que acontece nos bastidores? O governo vem botar a cara, falar que tá nervoso, que tá bravo, tá peitando a Petrobras. Peitando nada. Na frente das câmeras, na conversa com o povo, é uma conversa, é uma fala, é um ato de bravura, não, porque a Petrobras tá aí cometendo coisas aí absurdas, tá aumentando o preço aí e tal e coisa. Eu não posso interferir, não vou interferir, mas eles estão aumentando lá, tal e tal e coisa. Meu, quem fala pelo Brasil não é Petrobras, quem fala pelo Brasil é o governo. Horas. Porque não... E nos bastidores, na hora das reuniões ali, qual que é o assunto? Será que tem essa preocupação mesmo? Porque se tivesse, trabalhava. Se tivesse, trabalhava, ia cuidar da nação com seriedade. Agora, ali nos bastidores, qual que é a conversa? Hein? Para falar a verdade, olhando assim essa situação, dá para perceber, dá para a gente entender o seguinte, que o governo que está ali esbravejando, dizendo que está peitando a Petrobras, dá a entender para a gente que ele é o maior interessado em manter isso do jeito que está. Enganar a sociedade, ludibriar a sociedade, acalmar os ânimos sociais e, nos bastidores, manter manter isso aí desse jeito mesmo, é assim mesmo. Por quê? Alguma coisa tem. Alguma coisa de errado tem isso aí, porque como pode um governo sacrificar ali o seu povo, gerar um caos na economia, travar o andamento da nação, né? Fazendo com que a inflação suba? Com que intenção um governo, ao invés de governar no fluxo correto, vem querer governar na contramão das coisas, ao invés de prosperar, regredir? Por que um governo faz tudo contra o povo, ao invés de fazer a favor? Qual que é o problema? E vem você aí falar que a culpa é da guerra, que a culpa é do ICMS, que é dos governadores, imposto que toda a vida existiu e nunca precisou de tirar. E outra coisa, tira aí 60 centavos aí dos impostos dos estados, abaixa lá no posto, além de fazer um desfalque muito grande nos estados, fazer muita falta para a saúde, que já cortaram verba, né? Então,
o que acontece? Além de dar um desfalque, né, na arrecadação dos estados, pega esses 60 centavos e abate ali. Dali 2 meses, o dólar já subiu, porque a nossa moeda vai distanciando do dólar, né? A tendência sempre é essa, o dólar subir. Dali 2 meses, aqueles 60 centavos já foi engolido por novas altas, né? Porque estamos atrelados ao dólar, o dólar automaticamente vai puxando o preço, né? Dali 2 meses, mais ou menos, esse 60 centavos já foi engolido pela alta do dólar. Aí qual que vai ser a desculpa depois? O que o governo vai alegar que está causando as altas dos combustíveis? Imposto já não tem mais. A guerra parou lá. Parou. E outra coisa, o Brasil produz o seu próprio petróleo. O Brasil tem petróleo aqui de sobra, né? Se quisesse investir em refinarias aqui, o Brasil tinha condição suficiente para produzir e refinar o seu próprio combustível sem depender de ninguém. Por que o governo mantém o povo refém do dólar, refém dos estrangeiros? Por quê? No governo passado aí, ó, teve uma certa fase que o mundo inteiro, China, Estados Unidos, o mundo inteiro entrou aí numa crise, uma crise mundial que muitos países foram aí atingidos com severidade. E o Brasil atravessou de boa. Aqui, ó, ninguém nem sentiu efeitos nenhum das crises mundiais de outros países. Por quê? Não precisou de aumentar nada aqui, não precisou de sacrificar ninguém. Por quê? Porque a gente tinha governo dedicado que trabalhava para poder conduzir a sua nação nos trilhos. E nos trilhos a nação andava. Então já atravessamos momentos, fases muito piores do que essas atuais, em termos de coisas que acontecem lá fora, nos outros países. Já passamos por momentos muito piores. E o Brasil andou redondinho, bonitinho, produzindo, o povo tudo trabalhando, alegre, emprego e a nação progredindo. Não sentimos o baque, não. Porque não tinha essas malandragens, essa safadagem que hoje eles põem na sociedade, e vem a mídia mentirosa para poder ajudar, para endossar e querer manipular a sociedade, manter a sociedade enganada, nesse retrocesso. O retrocesso desse país hoje é a mídia brasileira. A mídia brasileira com suas mentiras, com suas manipulações. Não sei como que essas emissoras conseguem manter ali um editor jornalístico, né, que vem ali com mentiras, com fantasias, vem prestar um desserviço à sociedade ao invés de informar. Eu não sei como que eles mantêm um camarada ali na emissora ali, pagando um alto salário para o cara ficar ali contando mentira, distorcendo os fatos e ludibriando a sociedade. A não ser que seja endossado também pela emissora, né? Porque se eu for um dono de televisão e no meu telejornal ali aparece um camarada, ele conta uma mentirinha, distorce uma coisa que eu vejo que não está correta, a primeira coisa que eu faço, eu vou chamar o camarada, dar uma advertência para ele, fazer ele corrigir o que mentiu, fazer ele falar a verdade, se retratar com a sociedade e dar nele uma advertência. Ó, a próxima vez é rua, a próxima vez eu não tolero, não. A coisa pública, o noticiário público, ele existe para informar a sociedade, para passar o fato com verdade, com transparência, do jeito que ele é. Você vai chegar aqui, se você falar aqui no jornal que isso aqui é um óculos, a pessoa tem que ver e acreditar que é um óculos. Agora não é você chegar e falar que ó, isso aqui é um óculos, ó, tá vendo? Você bota um de um lado aqui, outro do outro aqui, isso aqui é um óculos. Não vem querer ludibriar a sociedade, não. Vedar os olhos da sociedade. Entendeu? Então, gente, nós temos que cientizar as pessoas. Gente, não acreditem nas mentiras da mídia e nem do governo. Vamos olhar para a verdade, vamos olhar para a realidade. E você que está aí, faça também a sua parte, que é simples, não vai te custar nada. Aqui ninguém está te pedindo piques, ninguém está pedindo colaboração de nada.
entendeu? A gente faz por dedicação à sociedade, como se diz. A gente faz um trabalho de formiguinha, tá bom? Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. E vamos aí, vamos que vamos na luta aí, na batalha. E vamos que vamos trabalhar para esses combustíveis. Ver se regride um pouquinho, né? Porque tá humilhante essa situação, né? Tá humilhante. O povo não pode ficar padecendo aí nas garras do dólar, né? Sendo reféns dos estrangeiros, não. O Brasil precisa ter independência. É isso que a gente tem que trabalhar, tá bom? E cobrar daqueles que nos representam, tá ok? Muito obrigado, gente. Fique com Deus. Fui, galera!